Olá, olá, gurias! Vão chegando aí. Hoje nessa super live eu vou falar sobre os segredos para vocês aprenderem a controlar a ansiedade. Então fica aí comigo, pega seu chazinho e venha para a live T5. Ó, a Renata entrou aí. Olha, aniversariante. Bem-vinda, Renata. Deixa eu colar aqui o comentário. Deixa eu só botar aqui como fixo. Opa! Não tá aparecendo aqui. Peraí. Opa. Tô ajustando aqui, gente. Só um pouquinho. Às vezes dá, às vezes não dá, né? Deixa eu ver se aparece aqui pra mim. Não tá aparecendo. Não tô conseguindo fixar o comentário. Vão entrando aí. Oi, Andréia. Opa. Tô tentando fixar um comentário. Oi, tia Ema. Olha, a tia Ema aí, que honra. Vai entrando aí, vão se acomodando. Não sei o que aconteceu com os meus comentários aqui, que eles simplesmente sumiram. Acho que agora eu consigo colocar, peraí. Não estou conseguindo, outra vez. Deu problema, mas vamos lá. Bora lá, vão chegando. Ângela, Janaína, vão chegando aí. Gurias, vão pegar o chazinho de vocês. Estou tentando fixar o comentário, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Se não aparecer ali o comentário fixo, vocês vão ficar aí comigo, porque o assunto hoje é super interessante. Vamos pegar o nosso chá para bater esse papo gostoso. Eu tenho certeza que muitas de vocês têm curiosidade para saber sobre esse assunto, que eu posso garantir para vocês que é um dos principais obstáculos do emagrecimento, né? Então vamos falar um pouquinho hoje sobre isso. Então o assunto, como eu disse ali no início, quem não estava comigo, os segredos para vocês aprenderem a controlar a ansiedade. Gente, o que é importante a gente saber? Bom, antes de eu começar, eu vou pedir para vocês, tem um aviãozinho aqui do lado, ó, do lado da tela de vocês, aqui nesse cantinho aqui, tá? Vocês coloquem, direcionem esse aviãozinho para mais pessoas, para as amigas, né? Para quem tá online aí, para poder assistir. E os coraçõezinhos também servem para isso. Quanto mais vocês clicarem nos corações, mais o Instagram remete essa para outras pessoas e convida mais pessoas para assistir e conhecer sobre esse assunto. Ó, cafezinho por aqui. Isso aí, Ângela. Pega um cafezinho aí, vambora. Cafezinho, chazinho, não importa. Esse é o nosso encontro das 5 toda quinta-feira aqui no Instagram. Então vamos lá, gente. O que é ansiedade, né? Às vezes a gente precisa entender primeiro os conceitos de ansiedade. A ansiedade ela é uma característica biológica de todo ser humano. Todo ser humano, de alguma forma, ele é ansioso, mas vocês vão entender os níveis de ansiedade. Então, assim, ó, em situações de perigo e estresse, essa ansiedade ela chega num nível que pode se tornar patológico. E aí vocês vão entender durante essa live tudo isso que eu tô falando. Vocês imaginem a seguinte situação, né? Aquilo nem me aconteceu ainda, mas eu já estou projetando algo, né? Eu estou antecipando, e essa antecipação a gente costuma caracterizar ela como uma antecipação catastrófica, não é nunca uma antecipação positiva. O negócio nem chegou ainda a acontecer na minha vida, mas eu já estou pensando, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Socorro! O que vai ser de mim? Então eu até coloquei nas enquetes ontem dos meus stories. Se vocês não acompanham os meus stories, convido vocês a acompanhar todos os dias também, porque eu tô sempre colocando ali bastante conteúdo e enquetes, perguntas pra gente avaliar aí a opinião do povo. Então ontem eu ainda coloquei, né? Você é ansioso, você se sente ansioso porque vive, né, preocupado com aquilo que já aconteceu ou com aquilo que está por vir, né? A maioria das pessoas, né, comentaram que é o que está por vir, e isso de fato é o que acontece. Recebi uma ligação no meio da live, que legal. Oi, Vanessa, mamãezinha do ano. Que legal que você tá aqui me assistindo. Beijo no bole. Então, é aquela coisa assim, ó, eu nem aconteceu, ainda já tô sofrendo. E essa antecipação catastrófica que ela só existe na minha cabeça, ela vai me gerar dor,
medo, sofrimento, angústia, porque como eu disse, ela é catastrófica porque ela nunca é positiva, gurias. Ela nunca é boa. Se é pra gente sentir medo, dor, né, angústia, é porque o negócio não é bom. Porque quando é bom, ai meu Deus, amanhã eu vou encontrar aquela pessoa que eu tanto amo, tô ansiosa. Isso não gera dor, sofrimento, né? Isso não pode ser considerado ansiedade, né? É uma alegria extrema. Na minha opinião, isso nunca pode ser ansiedade. Ou é uma ansiedade, mas uma ansiedade boa, não patológica, né? Então, são geralmente imagens ameaçadoras. A gente imagina algo muito triste, muito perigoso, muito frustrante. Então, isso gera todos esses sentimentos. E qual é o maior temor da pessoa ansiosa? O maior medo do ansioso é a imprevisibilidade. Que nomezinho bem complicado, né, gente? Mas o que é? Eu não ter o controle da situação, né? Eu não tenho controle do que vai acontecer. Isso me incomoda. E se não incomoda você que está aí do outro lado, né? Para pensar, mas acho que todo mundo se incomoda um pouquinho. A gente quer ter o controle das coisas, né? Aí é que tá. Só que a gente tem que aprender a viver no agora. Ficar vivendo lá no futuro não vai trazer para nós os nossos sonhos e as nossas metas. Então, vou começar a viver mais o agora. E vocês vão entender por que eu tô falando isso. E aí, esse ansioso, nessa situação de não ter controle do que vai acontecer, dele não ter o domínio da sua própria vida, né? Ele fica hipervigilante, anteninhas ligadas. Estou sempre hipervigilante, estou sempre prevendo acontecimentos, eu estou sempre nessa angústia. E isso gera mecanismos bioquímicos no corpo que são bem negativos. E aí vocês vão entender, né? Só abrindo um parênteses, ninguém morre de ansiedade, tá, gente? Mas a ansiedade, às vezes, quando ela é patológica, ela leva a doenças. Então, a gente tem que cuidar disso, tá? Então, o que acontece? Lá nos primórdios dos tempos, lá no tempo das cavernas, né? O Homo sapiens, né? Os nossos ancestrais, né? O Homo sapiens, o que ele fazia? Ele tinha duas funções básicas na vida. Coisa boa. A gente tem tanta coisa para fazer, né? Lá naquela época, ele tinha duas funções só. Tinha duas obrigações na vida. A primeira era sair para caçar e trazer comida para casa. Essa era uma das principais, né? O homem tinha que sair para caçar e trazer o alimento para sua família. E a segunda, olha que coisa boa também, ele precisava fazer sexo intensamente para, né, aumentar a prole, para perpetuar a espécie, para manter a sobrevivência da espécie. Pronto, era só o que ele precisava fazer, não precisava fazer mais nada além disso. Maravilha, né? Vida boa. Parece, né, a gente colocando assim, mas imagina o que esse Homo sapiens enfrentava para trazer comida para casa, né? Então, isso vocês vão entender agora. E aí, o que acontecia? Nessa caça, vocês vão imaginar, ele caçava, né, um porquinho, um javali, alguma coisa assim, né, que era muito comum esses animais de caça, um javali, vamos pensar no javali, né? Que nada, às vezes ele enfrentava bichos enormes, né, grandiosos, bichos perigosos, e aí ele tinha duas opções. Ou ele lutava, né, matava, caçava aquele bicho, lutava com o bicho, né, e trazia esse alimento para casa, ou ele fugia. Ele tinha só essas duas opções. Ou ele encarava o medo, aguentava, né, ou ele fugia. Por isso a literatura ela fala da ansiedade como resultado de uma luta ou fuga. Esse é o resultado se a gente fosse resumir, o que é ansiedade? Resultado de luta ou fuga. Ou tu encara o problema que tu tem, né, e faz alguma coisa para mudar, torna isso mais leve dentro, né, de ti, do teu emocional, ou tu, bate perninha e sai correndo. Só que esse sair correndo nem sempre é a melhor alternativa, né? E geralmente isso é a ansiedade, é a fuga, né? Nós fugimos do problema, a gente quer fugir, a gente quer se defender da dor. É o nosso cérebro dizendo, eu não quero isso aí vai me incomodar, isso aí vai doer. Então a gente foge, a gente antecipa aquela situação catastrófica e foge, né? E aí tem uma coisa interessante, que essa escolha de luta ou fuga, ela é determinada por uma glândula no nosso cérebro que tem o nome de amígdala. Gente, pelo amor de Deus, não é a amígdala da garganta, tá? Não vão confundir as coisas, né? Que as pessoas diziam assim, tá, mas aí assim, a amígdala, eu tirei a amígdala, então é por isso que eu sou ansioso. Não tem nada a ver, tá? Abre parênteses, fecha parênteses, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É outra glândula lá na nossa cabecinha. Então essa amígdala, ela que avalia, ela que vai fazer essa avaliação, né? Se tu vai lutar ou se tu vai fugir.
E aí, pra gente resumir toda essa bioquímica dessa ansiedade, a gente tem uma maior produção de hormônios, entre eles a adrenalina, epinefrina, e tem um, particularmente, que a gente vai falar aqui, que é o cortisol. Vocês já ouviram falar do cortisol, né? O cortisol é o hormônio do estresse. E o cortisol realmente é um hormônio que, quando elevado no nosso organismo, ele acaba trazendo consequências nem sempre tão boas assim. O que acontece? Quando o cortisol está alto no sangue, ele fica alto no sangue para quê? Por que ele fica alto no sangue? Vamos remeter a historinha lá do nosso Homo sapiens. Ele fica alto no sangue para promover o aumento dos batimentos cardíacos, taquicardia. Mas por que ele faz isso? Para bombear sangue para as pernas daquele Homo sapiens, para ele correr, porque ele tem que fugir do bicho. Vocês entenderam? Então o nosso organismo ele já tem essa defesa, ele está mandando sangue, aumentou o cortisol para bombear sangue para as pernas. Primeiro aumentou o cortisol, aumentou os batimentos cardíacos para jorrar sangue para as pernas, para esse indivíduo ter força para fugir. É isso que o cortisol faz. Mas também tem outro lado, e aí vocês estão conseguindo fazer um link aí? Por que a gente fica com aquela taquicardia? A gente fica aquela coisa, né? O peito, o coração parece pular pela boca quando a gente está ansioso. Aí uma das explicações, né? E aí isso gera o quê? Respiração ofegante. A gente fica ofegante, né? Com falta de ar, tá preocupado, estressado, né? Com medo do que tá por vir, né? E essa respiração ofegante, ela também tem um objetivo, né? Ela quer fazer com que a gente, né, tenha mais oxigênio. Ela faz com que tu, né, obtenha mais oxigênio nos teus pulmões para tu fugir. Né? Tu vai correr, tu vai precisar de oxigênio também. Olha que mágico isso é mágico, né? É organismo, é orgânico, é o corpo da gente. É uma defesa nata, isso não muda desde lá do tempo das cavernas, gente. Por um lado é ruim, né? Poderia ter mudado, nosso corpo ter evoluído um pouco, mas não muda, né? Deus fez tudo tão perfeito, mas a gente precisa conviver com alguns detalhes nessa troca aí no organismo, né? Aí o que acontece, né? Também aumenta a temperatura do corpo. E aí vem aquele suor, né? A mão tá suada, a axila tá suada, né? O pescoço tá suado, a gente não sabe o que é, pelo amor de Deus. Tudo isso é sintomas de ansiedade, mas tudo isso é o organismo respondendo. Aí o que acontece? O cortisol, ele aumenta um hormôniozinho bem chatinho chamado grelina, que é o hormônio da fome. Cortisol elevou para te preparar para a fuga, mas ele também, nesse meio tempo, ele está aumentando o hormônio da fome. E ele está diminuindo o hormônio da saciedade, que é a leptina. Vocês já entenderam onde é que eu estou querendo chegar, né? Então, tudo aquilo ali para fugir, mas está bagunçando lá toda a regularização da fome e da saciedade. E aí, às vezes, a gente acaba descontando na comida. Às vezes a ansiedade não tem nada a ver com a comida, a gente diz, mas por que eu não quero comer agora, pelo amor de Deus? Porque tem um organismo ali, né, uma bioquímica, né, te prejudicando nesse sentido. Então a ansiedade nada mais é que toda essa programação que eu contei aqui pra vocês, de uma maneira muito, muito, muito resumida, porque é um processo muito bioquímico, que não vem ao caso aqui trazer pra vocês, porque seria uma live muito chata, falando de muita química, muito bioquímica, muito hormônio, e aí vocês não iam gostar desse assunto, mas para vocês entenderem. Então, essa programação que o corpo tem para fugir de algo, tá? E aí eu vou dar um exemplo prático, que vocês vão entender muito bem, que todo mundo em algum momento já passou por isso, né? A nutricionista da dieta, né? E a gente olha para aquela dieta, eu já falei isso na semana passada, né? A gente olha para aquela dieta e vê como estresse. Meu Deus, eu vou ter que seguir esse negócio. A gente vê como restrição. A gente vê aquilo como perigo. O que a gente faz? Ou a gente luta e faz a dieta, ou a gente, foge. A gente não parece mais a nutricionista. A gente pica a mula, vai embora, nunca mais olha pra cara dela. Por quê? Porque é a ansiedade pura, a gente está se defendendo. É luta ou fuga em qualquer situação que o meu cérebro julgue como perigo. Vocês estão entendendo onde é que eu tô querendo chegar? Aí, gente, o que acontece, né? As coisas mudaram. Os anos são muitos, né? Desde então, desde o tempo do Homo sapiens.
A Kátia tá comentando aqui, eu fazia isso sempre, fugir da dieta. Gente, eu não tô conseguindo ver todos os comentários, eu não sei o que acontece com o meu celular, tem dias que ele tá todo... Eu consigo ver tudo, outros não. Hoje nem fixar o tema da live eu consegui. Fica linda de verde, sei lá, obrigada, eu amo verde. Aqui, ó, a Mensana, o logo da Mensana, tudo é verde, a Mensana é verde, eu amo verde. Bom, gente, então assim, ó, as ameaças daquele tempo eram os bichinhos grandinhos lá, né? Os bichinhos pequenos, os bichos grandes, perigoso, peçonhento, sei lá o que que era. Hoje mudou. Hoje as ameaças da vida mudaram. Mas aí, como eu disse antes, tudo muito certo, né? Só que o nosso corpo continua igual. A gente não teve uma evolução muito grande da nossa espécie para criar essas estratégias para se defender das ameaças. Mas o que são essas ameaças hoje? Vocês fazem ideia? Por exemplo, perder o emprego é uma ameaça, né? O fim de um relacionamento, uma doença grave na família, a morte de alguém, isso tudo são ameaças. O medo de falar em público, o medo de dirigir, o medo de avião, por exemplo, tudo são ameaças que geram esse desconforto. Ou eu fujo, né? Ou eu luto ou eu fujo. Essa é a realidade. E aí a ansiedade é a estratégia que o corpo usa. Então, o corpo usa essa estratégia para quê? Para preservar, por exemplo, um casamento que não vai legal, né? Para fugir de um estresse, para fugir da dieta. Olha que interessante. É a ansiedade. A gente foge da dieta e se torna, né? A gente também, através da ansiedade, é uma forma de fugir das dietas, né? Só que é importante dizer que cada ansioso, né, vai descontar num tipo de vício. Não significa que, né, necessariamente seja no vício da alimentação. Por exemplo, na alimentação eu vou citar alguns vícios assim importantes, né? Doce e carboidrato, né? Eu acredito que sejam os vícios assim mais procurados pelos ansiosos quando a gente fala de alimentação. Mas essa ansiedade poderia ter sido descontado em vício de bebida alcoólica, um vício de drogas, um vício de compras. Já falei isso aqui outro dia, gente que compra demais, que não consegue se controlar. Isso também é gerado por ansiedade. Então daqui a pouco a pessoa diz, não tem nada disso. Eu não tenho nada dessas coisas aí de ficar ansioso e comer, capaz. Mas aí tu vai ver, às vezes a pessoa tem uma ansiedade de outro tipo. Ela vai na loja, ela não aguenta, né? Passa qualquer coisa para vender, ela compra. Então tem muita gente assim. Eu conheço várias pessoas assim. Então, isso também é ser ansioso, tá? E, gente, deixa eu ver se tem alguma frase aqui que eu falo, e depois eu não consigo ler o que vocês escreveram aqui. Peraí, gente. A princípio, boa tarde, eu li o da Kátia ali. Podemos mudar o hábito de fugir. Aqui tem o nome de usuário 799, não sei quem é. Sim, podemos mudar o hábito de fugir, né? O que a gente tem que fazer? Lutar, né? A Kelly aqui, boa tarde. Isso, boa tarde, Kelly. Vamos lá, então, vamos dar continuidade. Gente, e como é que a gente aprende, então, a controlar essa ansiedade, né? Ah, Sheila, que negócio é esse? Que complicado, né? Uma coisa tão profunda, tão orgânica, tão nata, né, do nosso corpo e tão antiga, desde que o mundo é mundo. As pessoas são ansiosas, né? Desde os primórdios dos tempos. Então, como que a gente aprende a controlar? Tá, uma coisa que os nossos amiguinhos lá, os nossos ancestrais, os homo sapiens, não sabiam, era relaxar. Ouviram falar esse termo, relaxamento? E essa eu posso garantir que é uma das melhores portas de saída da ansiedade. Aprender a relaxar. Mas é muito fácil falar, né? A gente precisa colocar em prática. E aí eu vou falar um pouquinho disso. A Cassiana colocou, também não consigo seguir dieta. Cassiana, seguir dieta é um detalhe, né? A pessoa não precisa necessariamente seguir uma dieta para ter uma vida saudável, né? E dieta não pode ser, eu falei isso na live da semana passada, se tu não assistiu, Cassiana, assiste lá, que tá bem legal, falando como, falei um pouquinho, foi semana passada? Acho que não, semana passada foi das marmitas, né? Não, essa live eu falei específico no YouTube, tá? Mas tá lá, vocês podem dar uma olhada. Como emagrecer sem dieta. Que a gente não precisa ter uma dieta específica para emagrecer. A gente precisa, claro, buscar uma vida mais saudável, isso é óbvio, mas não com uma dieta, porque a dieta ainda é vista como restrição. Enquanto a gente vê uma dieta como restrição
algo listado como restrição, a gente não consegue mesmo seguir, porque é uma defesa do corpo, né? Então, o primeiro ponto é aprender a relaxar. E quando a gente está relaxado, tranquilo, relax, a gente não vai recorrer à comida. Eu posso garantir isso para vocês. Agora, quando a gente tá aqui, ó, nervoso, estressado, suado, taquicardia, né? Tô passando mal, respiração tá ofegante, primeira coisa que vocês vão cair, se vocês tendem a descontar a ansiedade na comida, vai ser essa. Agora, se é uma pessoa que usa drogas, vai para drogas. Se é uma pessoa que bebe, vai, né, tomar muita bebida alcoólica naquele momento. Se é uma pessoa que fuma, vai fumar muitos cigarros. Então, né, os vícios são os mais diversos, mas claro que eu vou me deter aqui ao vício que compete ao meu nicho de trabalho, que é a alimentação, né? Então, gente, aprender a relaxar é um primeiro ponto, e aí a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho. Em primeiro lugar, vocês têm que descobrir e desvendar os medos. O que leva vocês a ficar ansioso? Quais são os medos de vocês? Ah, eu tenho muito medo que meu filho adoeça, por exemplo. É um medo. Eu sou mãe e toda mãe tem esse medo. A gente quer que os nossos filhos sejam saudáveis, que eles tenham segurança, que não aconteça nada de ruim com eles nessa rua, na violência que está hoje em dia. A gente tem medos, isso é normal. Mas comece a pensar, né, aqui especificamente, puxando a brasa para o nosso lado, comece a pensar quais são os medos que estão direcionando vocês para a comida. Ah, eu estou ansiosa porque eu estou desempregada, não consigo um trabalho. Então anota lá, olha, um dos meus medos é ficar desempregada por muito tempo. Outro medo é esse, outro medo é meu relacionamento que não tá legal, o outro medo é minha questão financeira, eu não tô conseguindo dar conta, vou precisar pedir dinheiro emprestado. Anotem lá quais são esses medos, né? Essas angústias que estão levando vocês a sofrer de ansiedade e direcionar isso para a comida, ok? Esse é o primeiro ponto, né? O segundo, e aí esse eu digo assim pra vocês, eu falo, refalo e vocês vão um dia entender quando praticarem o poder disso. Só quem é coach aí, quem trabalha nessa área, sabe o poder da visualização. E eu já falei isso em algumas lives e torno a repetir aqui hoje. Gente, o que é visualização? Não é mentalização, tá? Não de certa forma pode ser uma mentalização, mas não é meditação. É diferente. É vocês imaginarem, em vez de imaginarem aquela situação catastrófica, naquele momento que vocês estão assim, meu Deus, o que vai acontecer amanhã? Para, né? Respira, vou falar da respiração daqui a pouco. E pensa, como eu posso imaginar essa situação de uma maneira positiva? Fecha os olhos e imagina. Constrói, desenha na tua cabeça. Ah, eu não sei fazer isso, Sheila, isso é muito chato, coisa chata fazer isso. No momento que vocês aprenderem a fazer isso, vocês constroem na imagem, no cérebro de vocês, né? Tudo aquilo que vocês querem na vida. Não é só na questão da ansiedade. Eu falo isso no emagrecimento, todas as gurias que eu falo, elas sabem. Visualiza, fecha os olhos, te imagina como tu quer, que roupa tu vai estar usando naquele dia, quem vai estar contigo. Fecha os olhos, desenha o teu corpo do pé à cabeça, como vai estar a cintura, como vai estar o quadril, a bunda, a perna torneada, né, cintura fina, o rostinho fino. E imagina, gente, usa esse cérebro. A gente tem que aprender a usar esse dom que o ser humano tem, que é racionalizar. A gente pensa, e a gente pensa, eu digo assim, a gente não pensa o suficiente. A gente não pensa, a gente age sempre em automático, tá sempre agindo no automático. Então, usa o cérebro de vocês a favor de vocês. Quando vocês começarem a visualizar essas situações futuras, lindas e coloridas, aquilo alivia. Poxa, imagina eu lá, daqui uma semana. E eu falei isso para uma amiga ontem ainda, né? Eu dei essa dica para ela da visualização. Ontem ou anteontem eu falei para ela, faz isso. Imagina tu numa situação lá legal, positiva, né? Quanto vai ser bom para ti pensar positivamente naquilo. E aí eu digo para vocês, perdi o emprego, imagina daqui uma semana tu lá fazendo entrevista, sendo contratada, teu primeiro dia de emprego, roupa nova, feliz, contente que arrumou um emprego. Não adianta pensar que tu tá pedindo dinheiro pros outros, tu tá passando fome, que não tem dinheiro, não tem salário no final do mês. Isso sim é antecipação catastrófica. Isso não vai ajudar vocês a sair dessa ansiedade. Tem que pensar positivo, imaginar. Imaginar assim, ó. Vocês vão sentar num lugar confortável na casa de vocês, vocês vão fechar os olhos, por favor, sem barulho, ou no mínimo uma musiquinha de fundo, se vocês quiserem, né? Mas não precisa. Imagina, fecha os olhos,
Se não consegue, pega um áudio, cria um áudio, escreve no papel tudo que tu gostaria. Eu lá no dia, eu sempre uso o exemplo do Natal, as igrejas estão cansadas de ouvir a história do Natal. Eu lá no Natal me vejo, né, me vejo não, assim, eu estou agora, né, aqui, 25 de dezembro, curtindo com a minha família, né, esse ano foi um ano muito bom, blá blá blá. Escreve tudo, não consegue visualizar, escreve tudo, grava um áudio e escuta. Fecha os olhos e escuta e imagina. Gente, a gente tem que aprender a fazer isso. A visualização, ela traz um efeito que vocês não têm noção, tá? É imaginar algo dando certo ao invés de errado, e é tão simples, mas poucas pessoas fazem. E aí tem uma coisa interessante, né? A gente tem uma glândula chamada pineal no nosso cérebro, e essa glândula funciona como uma antena. Pensa aquela parabólica aqui, né? Buscando todos os sinais. Essa parabólica, então o que ela faz? O que a gente imagina, tá? Ela toma forma e sentido. A nossa imaginação vai gerando forma e sentido no nosso cérebro. Então, gente, e o que isso traz de bom? Resumindo, previsibilidade. Eu tô dando conta da previsibilidade, que é mais uma vez eu digo um nomezinho meio complicado, mas o que eu tô falando pro meu cérebro? Eu tô dominando a minha vida. É eu que tenho livre, né, o controle da minha vida, que é o medo do ansioso, de não ter controle da sua vida. Lembra que eu falei? Ele não sabe o que vai acontecer, então ele perde o controle, ele não tem controle do que vai acontecer. Mas quando ele começa a visualizar, ele passa a ter controle sim. E aí a visualização também. A visualização é só fechar os olhinhos e imaginar, ela diminui o cortisol. Lembra que eu falei do cortisol, que aumenta a fome, diminui a ansiedade, blá blá blá, que gera taquicardia? Então, que vocês estão com a faca e o queijo na mão, é só aplicar, né? E eu sempre digo pra vocês, tudo e qualquer coisa na vida começa pelos nossos pensamentos. Então vamos pensar de uma maneira legal e positiva, que com certeza vai dar certo. E aí, gente, tem outra coisa que eu gosto muito. Vocês já ouviram falar da respiração diafragmática? Respondem pra mim. Deixa eu tomar um chazinho aqui. A respiração diafragmática é a respiração do abdômen. Vocês sabem que os bebezinhos nascem fazendo essa respiração, né? É só vocês olhar lá o bebê, os bebezinhos lá no berçário, a barriguinha sobe e desce, barriguinha sobe e desce. E aí o estresse do dia a dia, quando a gente tá em estresse, ou os erros, né, do formato de respirar, ou o estresse ao longo da vida, faz a gente respirar de forma errada. E quando a gente faz esse modelo de respiração, que eu vou explicar pra vocês que é bem simples, coloca a barriga para fora, inspira e quando expirar, solta a barriga. Vocês nem mexem ombros, o ombro não mexe, é só a barriga que vai e volta. Aqui vocês não estão me enxergando, né? Mas é só a barriga que vai e volta. Essa é a respiração diafragmática. Mas, para ela ter um pouquinho mais de efeito, a gente pode inspirar e segurar. Começa segurando ali 5 segundos, né? E quando expirar, leva 5 para soltar. E tudo pelo abdômen, vocês não vão usar o peito, nem ombro, vocês vão usar a barriga, entenderam? E aí vocês repetem aí 5 vezes no dia, né, conforme a intensidade, isso 5 segundos. Conforme vocês vão criando o hábito, vocês vão aumentar para 10 segundos cada vez. Eu inspiro e seguro 10 segundos e depois eu solto por 10 segundos. Gente, experimentem fazer com 5 e depois vocês me contem, porque já é um grande desafio segurar em 5 segundos. Mas isso são práticas, quanto mais a gente faz, mais tempo a gente consegue segurar. E esse modelo, tá, de respiração, ele coloca 8 vezes mais oxigênio para dentro dos nossos pulmões. E sabe aquela historinha assim, ó, conta até 10 que passa? Aquela velha máxima que a gente brinca e fala, conta até 10 que passa. Por quê? Porque para contar até 10 tu vai ter que respirar. Então, brincadeiras à parte, o fato de tu respirar e oxigenar melhor o teu cérebro, o teu pulmão, tu também tá oxigenando melhor o teu cérebro. E os teus neurônios vão trabalhar melhor e tu vai ter tempo para pensar e não tomar atitudes precipitadas, né? Nem impulsivas, nem automáticas. Então, essa respiração é maravilhosa. Agora, tem um desafio nisso, né? O desafio é convencer as pessoas a fazer. Por quê? A gente só quer coisas práticas.
A gente quer o mais fácil, a gente quer o remedinho, a gente quer a fórmula mágica. Eu digo hoje, né, o tema dessa live, os segredos. Eu tô trazendo pra vocês, né? 3 segredos aqui. Já falei da visualização, né? E já falei da respiração. Claro, o terceiro segredo é uma alternativa, sim, em muitos casos, né? Que eu já vou falar. Mas é basicamente isso, gente. É muito simples. É muito simples. Só que exige prática. Vocês têm que praticar. Comecem a fazer isso a próxima vez que vocês estiverem ansiosos. Comecem a fazer a respiração diafragmática. E naquele momento ali da ansiedade, já começa também a visualizar situações positivas, tá? Eu garanto pra vocês, é muito resultado para pouco empenho. Essa frase é certa, é muito resultado para pouco empenho. Então faço. E aí o terceiro segredo que eu posso dizer aqui pra vocês, que existem fórmulas também. Só que assim, ó, ansiolíticos, né? Eu como nutricionista não posso prescrever e eu não sou a favor, não gosto de não acho que as pessoas deveriam tomar ansiolítico, porque pra mim funciona como uma camuflagem, porque tu tem que descobrir primeiro aquilo que eu falei lá no início, descobre os teus medos, o que tá te gerando. O ansiolítico é só um remédio que vai camuflar, né? Vai te deixar camuflado ali para aquela situação. Eu não sou a favor, claro que existem situações que não tem como, precisa usar, tá? Mas existem fórmulas naturais, por exemplo, com o uso de GABA, com o uso de L-triptofano, que eles fazem com que o nosso organismo passe a produzir mais serotonina, que é o hormônio do prazer e bem-estar. Então existem vários tipos de fórmulas naturais, tá? Prescrita por profissionais da área da saúde. Essas fórmulas não existem prontas, naturais, assim, elas são manipuladas porque são combinações de nutrientes. E aí vocês precisam ter um profissional da área que possa prescrever para vocês, certo? Mas existe sim esses benefícios, porque às vezes a pessoa tá tão voltada para aquela ansiedade que ela não consegue só com a respiração dar aquele up. Mas sim, depois que ela consegue organizar, e às vezes ela tem deficiência mesmo de GABA, né? Tem deficiência ali desses hormônios e acaba se prejudicando. Façam sempre exames de cortisol também, tá? Minha dica para vocês. Sempre que o médico for fazer pedido de exame para vocês, peçam para ele colocar o cortisol de jejum para vocês avaliar como anda o nível de estresse de vocês, tá? Então sempre, fui no médico, preciso fazer meus exames, né, anuais ou semestrais, sei lá. Doutor, acrescenta, por favor, o exame de cortisol de jejum, que eu quero saber como é que tá meu nível de estresse. Isso é muito importante, porque também isso aí diz muito sobre o processo de emagrecimento de vocês. Então seriam esses 3 pontos. E aí, gente, claro que tem outro ponto aqui que não compete à minha área, mas é muito importante em casos, né, mais severos, ou até não. Eu sou super adepta do acompanhamento da psicoterapia, né? Então o acompanhamento psicológico, ele é maravilhoso. Então, independente da pessoa estar num nível alto ou não, ela pode estar fazendo, né, o acompanhamento com o psicólogo para tratar o problema da ansiedade. Nenhuma dessas coisas precisa ser todas unidas, mas todas elas geram um efeito. Mas se a gente conseguir unir todas, melhor ainda, né? Se eu conseguir aplicar a respiração diafragmática, fazer uso da visualização com frequência, praticar isso, né? Ter um acompanhamento psicológico, descobrir os meus medos, né? Listar os meus medos, fazer uso da fórmula para aumentar a serotonina, isso tudo ajuda e muito, tá? Então é só a gente procurar as melhores estratégias. E aí, como eu disse no início, a ansiedade, quando ela é baixa, ela é positiva. Vocês sabiam disso? Porque ela nos impulsiona, nos toca lá pra cima. Faz a gente querer mudar, faz a gente querer melhorar. Então a ansiedade baixa, ela é positiva sim. Porque a gente está ansioso, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer melhorar, a gente consegue, né, chegar nos nossos objetivos. Agora, quando essa ansiedade é alta, aí sim, aí o bicho pega, né? Ela faz com que a gente não tenha esse pensamento antes da ação. A gente faz com que a gente haja sem pensar. E aí isso vai trazer consequências, como eu usei o termo lá, catastróficas, né? Então isso não vai ser bom e isso vai se tornar patológico. A velha frase é aquela assim, ó, quando eu vi, eu já comi. Não é? Já passaram por isso? Não consigo me controlar. Quando eu vi, já comi. É as frases do ansioso. É as frases daquele que sofre por ansiedade e acaba descontando na alimentação. Certo, gente? Vamos lá para as perguntas. Eu sou uma pessoa que eu toco tanto, falo tanto aqui e depois aí eu não consigo nem respirar.
Quero perguntas. Hoje eu corri demais, era muito assunto e eu consegui falar em 35 minutos. Olha que bom. Vamos lá, perguntas, momento das perguntas. Aqui a Kátia diz, eu sigo a Sheila, eu sou muito mais feliz. Ah, que linda, Kátia, obrigada. Vamos lá, momento pra gente colocar aí as dúvidas. Me contem aí, quem de vocês se identificou com esse processo de ansiedade? Quem de vocês se julga ansioso? Ninguém? Ninguém é ansioso aqui que tá me assistindo? Vamos lá, gente. Esses sintomas que eu comentei de ansiedade, de taquicardia, suor, vocês já sentiram em determinadas situações? E aí eu também fiz uma pergunta lá na minha enquete de ontem, né? Acho que foi ontem. Quais os alimentos, né, que as pessoas costumam descontar a sua ansiedade, né? Aí tem de tudo, né, gente? Tem de tudo. Mas a maioria, como eu disse aqui, são os benditos carboidratos, né? E carboidrato, de forma geral, inclui o doce também. Então a gente acaba abusando desse tipo de alimento, né? E aí ele também, a glicose... Opa, só um pouquinho, mais uma ligação. Eu gosto quando entra a ligação, é muito legal. Mas tudo bem, faz parte. A glicose elevada também não ajuda, né? Porque ela também interfere em vários hormônios aí, produção acentuada de insulina, a insulina baixa fome, isso também vai desestabilizar o nosso cortisol e aí a bagunça tá feita. Então, o que a gente precisa, gente, para resumir aqui tudo que a gente falou hoje, é primeiro ter consciência de quando isso acontece. Autoconhecimento é uma palavra-chave. E isso eu trabalho muito dentro do desafio Butterfly, que eu tô abrindo uma nova edição agora para a próxima semana. Próxima semana não. As inscrições vão abrir na próxima semana, mas o grupo eu acho que ele entra no... Semana que vem já... Gente, é novembro, que loucura! Ele deve iniciar ali pelo dia 10, por aí. Não sei exatamente quanto. Ali pelo dia 10, 11 de novembro, mais um desafio Butterfly. No Butterfly a gente fala muito sobre isso, sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional. A gente precisa conhecer o nosso corpo, a gente precisa entender o que ele está querendo nos dizer, porque ele manda mensagem. A gente é que não para escutar. A gente está sempre na ansiedade, né? Naquela loucura, naquela doideira, e a gente não escuta para dizer assim, opa, tem uma coisa errada, né? Eu digo pra vocês, eu escuto muito mais meu corpo, eu identifico muito mais as coisas que me fazem bem hoje do que no passado. E num passado recente, digamos assim, 3, 4 anos. Hoje eu consigo dizer assim, isso não é legal. Esse alimento não faz bem pra mim. Eu sinto que ele não me traz benefícios, né? Embora ele seja um alimento que momentaneamente ele me traga prazer. Mas ele não me traz benefícios, meu corpo não está adaptado. Alguém comentou alguma coisa aqui, deixa eu ver. O nome, eu não sei quem é, nome de usuário. Para mim já estou com medo, pois é um desafio. Este é meu medo e me causa ansiedade. Sou a Tatiana. Oi, Tatiana. Tem medo de desafio. Não entendi o que ela colocou aqui. Peraí, deixa eu ler de novo aqui. Para mim já estou com medo, pois é um desafio. Ah, tu tá falando do Mente Fit? É a Tatiana Quadros que tá aqui? Diga sim ou não. Hoje começa o Mente Fit. Quem não se inscreveu, né? Apenas as inscrições já fecharam, então hoje começa o Mente Fit 7.0. E aí, então, nós temos para novembro o desafio Butterfly, que é um desafio de 30 dias via WhatsApp, tá? Quem não participou vai abrir as inscrições, façam porque é maravilhoso. Sim, Tatiana, daqui a pouco mais a gente vai se encontrar, então, online ali na primeira sessão do Mente Fit. Mas não fique com medo do que está por vir, te entrega, pensa nas coisas positivas, faz aquela visualização daquele momento lá quando está acabando o Mente Fit e todos os progressos que tu vai ter nesse período, aí sim tu começa a relaxar, porque a gente, é isso que eu tô falando, as pessoas têm essa característica de sofrimento por antecipação, que nada mais é do que ansiedade, né? Sem nem conhecer muitas vezes aquilo, né? O desconhecido também traz medo. Então, assim, encarem as coisas novas como desafios positivos.
Viver só na vidinha da gente, ali na zoninha de conforto, a zona de conforto já diz, ela é confortável. Ela é o que a gente conhece, é o que a gente domina. O que a gente não quer, ali naquela zona de conforto, a gente está fugindo. Vocês entenderam que é uma fuga? O que a gente não quer é lutar. Então aprendam que fora da zona de conforto tem um mundo amplo, enorme, cheio de possibilidades. E ali dentro da zona de conforto, eu já conheço tudo que tem aqui. Eu quero viver o resto da vida com essa vida? Ou eu quero desbravar, conhecer mais, ter conhecimento, melhorar as minhas atitudes, meu emocional? Então entendam que a gente precisa se conhecer, desbravar, crescer. Mas não vê isso com medo, viu, Tatiana? Encara isso como uma transformação na tua vida, que eu tenho certeza que vai ser positivo. Mas tem que entrar, né, pensando positivo também. Não entra sofrendo. Se entrar sofrendo, não vai dar certo. Então entra, pensa assim, hoje vai ser a primeira sessão, né, de transformação da minha vida. E aí com certeza a gente vai mudando aos poucos aí, porque é uma caminhada sinuosa, como eu sempre falo. Não é uma caminhada linear, não é uma caminhada certinha, colorida, bonitinha, papapá, entrei aqui, emagreci ali, tá tudo certo. Não existe isso. O emagrecimento ele envolve muitos aspectos, né? Ele envolve emocional, ele envolve social, ele envolve comportamental, financeiro, ele envolve orgânico, né? Nosso metabolismo, nosso organismo, envolve muitos aspectos. Eu não posso olhar só para um, pensar que só uma alimentação saudável vai trazer o meu emagrecimento. Se eu pensar assim, era só pegar uma dietinha lá do Dr. Google e tava tudo certo, não é? Eu não posso pensar dessa forma. Eu tenho que entender que é muito mais do que fazer dieta, muito mais do que fazer exercício. Se eu quiser, a menos que eu queira emagrecer rápido, aí tá tudo certo, né? Faz 2 horas de treino todos os dias, 7 vezes por semana, come 1000 calorias, tu emagrece rápido. Agora, quando que tu vai manter isso? Como que tu vai manter isso? Tu vai conseguir pro resto da vida fazer 2 horas de atividade física por dia, 7 vezes por semana e fazer uma dieta de 1000 calorias? Não vai, né? Porque tu não mudou teu mindset, não mudou os teus pensamentos, a tua cabeça para melhorar e evoluir. É o que eu digo, gente, quando a gente evolui, né? Evoluir parece uma coisa assim tão, né? Fora do... Mas é isso mesmo, é evolução. Eu tenho que evoluir todos os dias, um passo por dia, um dia de cada vez. Eu tenho que ser melhor do que ontem, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Se eu sou igual a ontem, é um dia sem evolução, eu tenho que evoluir. E aí eu digo assim, eu sempre coloco no meu planner do emagrecimento, né? Tem uma parte ali, quem tem o planner sabe, no planner do emagrecimento que vocês acham ali na minha bio, tá? Que está à venda, né, pelo Hotmart, é um e-book em PDF que vocês imprimem quantas vezes vocês quiserem. Esse e-book, ali eu falo todos os dias de vocês colocarem os aprendizados de vocês. O que vocês aprenderam hoje? Ah, aprendi isso e isso. Ah, mas hoje não aprendi nada. Sempre aprendemos. Às vezes a gente reforça um aprendizado. Eu me lembrei disso que eu nem sabia mais essa informação. Mas reforcei hoje e para mim foi importante. Então, quais os aprendizados? Então, quando a gente aprende algo, a gente já está evoluindo. Um novo aprendizado, uma nova informação. Hoje eu espero que vocês tenham saído daqui com novas informações, que vocês possam colocar lá quem tem o planner, no planner do emagrecimento, que vocês aprenderam que a ansiedade é o resultado da luta e fuga, blá blá blá, ou outras coisas aqui que vocês aprenderam durante a live de hoje. Mas, gente, é isso. Parece complicado? Não e é, né? É complicado porque a gente não busca as melhores alternativas. Como eu disse, a gente está sempre buscando aquilo que é mais fácil. A gente busca o fácil nem sempre vai ter o resultado que tu espera, né? Como eu digo, no emagrecimento também é assim. Ah, eu vou buscar um remedinho lá que vai me trazer um resultado rápido, eu vou buscar o shake que vai me trazer um resultado rápido, mas, gente, por quanto tempo vocês vão tomar remédio shake na vida? Né? Não vão. Isso não vai durar o resto da vida. Então, buscar alternativas fáceis, né, vão trazer resultados momentâneos, não duradouros. E quando a gente pensa que a ansiedade ela precisa ser tratada de uma maneira duradoura, eu não posso fazer um tratamento só com remédio, eu tenho que aprender estratégias e principalmente me autoconhecer para descobrir de onde é que ela está saindo, que às vezes... Muito é isso, entendeu? Se vocês descobrirem por que vocês estão no peso que estão hoje, já vai ser assim, ó,
um pulo, um salto enorme no processo de emagrecimento de vocês. Ah, Sheila, eu sei porque eu como. Ah, que fácil, né, gente? Que fácil dizer isso. Não é porque vocês comem, é muito mais do que isso. Tem muitos outros fatores envolvidos. E aí tudo isso são coisas que eu gosto de trabalhar dentro dos meus protocolos, né? Dentro dos meus grupos, descobrir as respostas, o que está por trás de comer. Ah, eu como... Se fosse o comer orgânico, o comer por satisfação ali orgânica, vocês não estariam no peso que estão, porque o organismo de vocês vai dizer assim, tô satisfeito. Entenderam? É um comer emocional. E por que eu tô comendo emocionalmente? Porque tem coisas aí guardadas que eu ainda não descobri, que talvez estejam presas no meu inconsciente. E às vezes, através dessas visualizações, dessas respirações diafragmáticas, das ferramentas e técnicas de coaching que eu estou sempre aplicando com os meus clientes, a gente começa a encontrar as respostas, né? Das nossas crenças, dos nossos sabotadores. Por que eu sou ansioso? Eu fiz essa pergunta, por que você acha que eu sou ansioso? Porque eu sou nervoso. Não, mas eu acho que o pessoal não entendeu, não é isso. Né? Tu tá baseando na característica do nervosismo. Mas o que te levou a ficar ansioso? Aí vem essas respostas, o desvendar os medos que eu falei aqui. Quais são os teus medos? O que está te levando a ser ansioso? Simplesmente, doutor, eu sou ansiosa, me dá um remédio. Gente, comecem a buscar as respostas dentro do corpo de vocês e na mente de vocês. Aí que mora, né, o segredo. O segredo maior tá aí. Certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ler. Eu não consigo ler tudo. Que loucura esse meu. Vou mandar uma cartinha pro Instagram. Que isso? Tá sabotando aqui meus comentários. A Emma colocou aqui. Amei te ouvir. Foi um privilégio. Poderosa. Obrigada, tia Emma. Gente, mais alguma pergunta? Vamos lá. Ninguém mais vai comentar nada. Não vai falar. Gostaram da live? Vão aplicar a respiração. E se vocês quiserem saber mais detalhes, é óbvio que eu dei uma palhinha aqui, né? Não entreguei todo o ouro para vocês, mas podem falar comigo ali no direct, a gente pode combinar, posso passar para vocês como funcionam os protocolos, os desafios, o atendimento individual, que pode ser online e presencial, e aí a gente combina as melhores estratégias para vocês, né, poder organizar a rotina de vocês para o emagrecimento. E essa visualização, né, existe uma visualização meta que a gente chama, que ela é muito específica para ansiedade, né, ela pode ser aplicada também dentro das sessões de coaching, dentro dos protocolos que eu trabalho. Quem não conhece meus protocolos, dá uma olhadinha lá nos meus destaques, onde diz cardápio, estão lá os protocolos. E na minha bio também, no Linktree, vocês vão clicar ali, tem todos os produtos e serviços e vocês vão ter acesso a eles. Certo? Deixa eu ler aqui os comentários. Sempre um aprendizado, a Miriam colocou. Renata colocou, sempre muito bom, obrigada. A Tatiana colocou, amei tuas dicas, Tati Quadros. Alguém me deu oi aqui, Carla da Silva Santos. Oi, Carla. A Carla acho que falou comigo ontem no WhatsApp, né, Carla? Que bom que tu tá aqui. Gente, quem não assistiu a live desde o início, ela vai ficar gravada, tá? Assistam, salvem na bandeirinha, isso pra nós é muito importante, né? Porque quando vocês salvam ali a live na bandeirinha, né, o Instagram envia para mais pessoas, ele mostra no feed de muitas, né, na telinha ali das pessoas, para elas terem acesso à minha live também, para mim poder desbravar mais mundos aí e atingir mais pessoas, que esse é meu propósito, né? Fazer essas mulheres poderosas e atingir os seus objetivos, se tornarem pessoas mais felizes. Certo? Gente, eu vou encerrando por aqui, então. Alguns estão me dando, Renata, beijos. Parabéns, Renata, pelo teu aniversário hoje. Olha, ela tá de aniversário, é a minha The Best Friend Forever, que eu falo. Ela tá de aniversário, ela tá aqui comigo. Olha que honra, né? Feliz aniversário pra ti, ó. Registrar aqui na live. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Semana que vem, quinta-feira, 17 horas, nosso encontro aqui de novo no Instagram, a Live 5. Não deixem de assistir e salvem a live na bandeirinha, depois ela entrar ali no IGTV. Marque as amigas que são ansiosas, que vão gostar de saber, coloque ali nos comentários. E eu espero vocês então na próxima live, na semana que vem, certo? Gurias do Mente Fit, encontro vocês mais tarde, se Deus quiser. Beijo grande, tchau, tchau, fiquem com Deus.